Alerj Entrevista está de volta, conversando hoje com o deputado Dr. Julianelli sobre a febre amarela. Deputado, outro ponto importante que a gente precisa abordar aqui no programa diz respeito a esse ataque que os animais, os macacos, vêm sofrendo por essa população assustada e que acredita que esses animais são os responsáveis pela transmissão da doença, né? Qual é o risco, desse tipo de atitude, de você eliminar esses primatas? Quais são os riscos para nós mesmos? Olha, isso é um grande problema que está acontecendo. As pessoas, pensando de uma maneira errada, atribuem ao macaco a transmissão. O macaco, e aí nós estamos falando principalmente do bugio, que é um dos maiores macacos da Mata Atlântica, ele faz parte de um ecossistema que, se privado de um componente tão importante, arrisca outras doenças também aparecerem, né? Isso é um ponto. O desequilíbrio sempre traz o aparecimento de vírus emergentes, doenças outras, que circulariam nesse meio dos animais silvestres e, de repente, passa a afetar a gente. E o segundo ponto, extremamente importante, a febre amarela é uma doença silvestre que circula entre os macacos. E a morte de um número maior de macacos pela doença alerta a vigilância sanitária do perigo de se transformar numa doença que vai afetar os seres humanos e deflagra as medidas de vacinação, de contenção da doença. Então, o macaco ele funciona como um sentinela. A morte do macaco alerta para uma situação que precisa ter intervenção rápida das unidades de saúde pública. Então, matar macaco é um grande absurdo. Alguns pesquisadores, inclusive, já disseram que você diminuir o número de macacos nas matas, vai fazer até com que esses mosquitos avancem para a área urbana, justamente procurando o sangue dos seres humanos. Né? Nós temos que ver, foi como eu falei antes, o mosquito está adaptado a fazer o ciclo dele nos primatas, humanos e não humanos. Ele prefere os primatas não humanos, é onde ele circula na febre amarela silvestre. Mas faltando isso, ocorrendo esse desequilíbrio, com certeza, pela lei da sobrevivência das espécies, eles vão buscar caminhos e começa a afetar também a população humana. E se transforma até na febre amarela urbana, né? Seria um dos fatores de aparecimento da febre urbana. Deputado, agora vamos falar sobre essa campanha, do Ministério da Saúde em algumas cidades dos estados que têm sido mais atingidos pela febre amarela. Essa campanha, para imunizar um maior número de pessoas, está fornecendo vacinas fracionadas, com doses fracionadas. O que é essa vacina? Qual é a diferença dela para a dose integral em termos de efeito, de tempo, de durabilidade, tudo isso? Olha só existem poucos lugares no mundo que fabricam a vacina contra a febre amarela. Um desses 3 lugares do mundo é a nossa Fundação Biomanguinhos, que tem uma qualidade reconhecida no mundo todo. Mas diante de uma necessidade de vacinar uma grande população, e nós aqui produzimos também vacina para a África, para o Caribe, a demanda passou a ser muito grande. E essa dose fracionada foi testada pela ONU numa epidemia de febre amarela no Congo e em Angola. E os resultados foram bons. Houve imunização da população e contenção do surto com a dose fracionada. Então isso já foi testado, né? Não foi invenção agora aqui. Então, os estudos mostraram que ela garante no mínimo 8 anos de imunidade. Ainda precisa avançar, pode ser até mais de 8 anos, mas no mínimo 8 anos as pessoas estão protegidas. Na dose inteira, vamos dizer, não fracionada, que é usada normalmente no Brasil, o Brasil seguia um sistema, uma recomendação da validade por 10 anos. Uma recomendação nacional, Nacional. Né? A Organização Mundial de Saúde não segue essa norma. Ela diz que basta uma dose não fracionada para imunizar por toda a vida. Isso é um outro fator que deixa a população apreensiva. Recentemente, por exemplo, o doutor Edmilson Migovski, que é
presidente do Instituto Vital Brasil, deu uma declaração dizendo que ele acreditava que a OMS precisava rever essa orientação de aplicação de uma única dose e citou o exemplo do Dr. Drauzio Varella, que mesmo depois de ter sido imunizado com a dose integral, passados mais de 10 anos, ele foi contaminado pela febre amarela. Como é que o senhor avalia essa situação, da forma como ela está colocada hoje? Olha, como eu avalio. Nós vimos aqui os debates, a partir do momento que surgiu essa epidemia, esse surto de febre amarela, vários especialistas conceituados no Brasil, do Instituto Butantan, do Hospital das Clínicas, do Emílio Ribas, daqui do Rio de Janeiro, apresentaram opiniões divergentes, né? Se devia vacinar todo mundo, se fazia só vacinação de contenção de beira de mata. Houve Por quê? Porque é uma situação nova, né? Que se criou e que ainda não se tem um critério. O doutor Edmilson Migoff é um profissional extremamente conceituado da UFRJ, da pediatria da UFRJ, e com certeza a opinião dele tem uma enorme relevância. Eu só discordo por um aspecto, porque eu acredito que a Organização Mundial de Saúde, que tem a obrigação de fazer a recomendação para o mundo todo, visando conter exatamente essas doenças que podem se alastrar, elas não tomariam uma atitude de recomendar uma dose única por toda a vida se não fosse baseado em estudos multicêntricos. Né? Não fosse seguro. Não fosse seguro. E com certeza é seguro porque foi feito por estudos multicêntricos, envolvendo as universidades da França, o centro de Atlanta. Né? Então, são locais que avalizaram uma recomendação dessa. Nós temos que entender uma outra situação, que é exatamente o transporte da vacina. Isso realmente influi na capacidade de imunização da vacina. Se ela for mal transportada, for mal armazenada, ela vai diminuir o poder, a eficácia dela. Então, aqui no Brasil, como nós não tínhamos a doença, exceto na Amazônia, eu fico imaginando as condições de logística para transportar em barcos, naquele calorão, sem gerador, e de repente as vacinas não foram bem armazenadas, bem transportadas, e isso influenciou na diminuição do efeito dela. E aí, por segurança, se recomenda fazer a segunda dose. Então eu penso que se nós tivermos a garantia de que toda a logística está correta, basta-se uma vez por ano, uma vez na vida, e seguindo, repito, a opinião e a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Se nós não tivermos isso, aí sim, concordaria com o Dr. Migoff que a gente tem que fazer várias vacinações para garantir o efeito. Deputado, as pessoas estão apreensivas em muitas regiões, por exemplo, que nem apresentaram ainda nenhum caso, não tiveram nenhum registro. Qual é o perfil, até agora, existe um perfil na realidade, das cidades que tem um número maior de casos, tem características peculiares nessas cidades comuns que as pessoas precisam observar? Sim. O número como é uma febre silvestre, os casos apareceram em quem mora na borda da mata ou por algum motivo, turismo, trabalho, adentraram essas regiões florestadas. Mesmo os que aconteceram, como aqui em Casimiro de Abreu, próximo do Rio, as pessoas estavam nessa situação. Né? Isso foi uma marca desde o início, lá em Caratinga, quando surgiu lá em Minas Gerais, ali em Mairiporã, São Paulo, na beirada de São Paulo, uma grande São Paulo, mas com mata, né? E as pessoas tiveram aquele contato com a mata. Então, essa é a grande característica. O grande risco é entrar nessas áreas sem a devida proteção. Mas aí, mesmo em caso desses espaços de mata, na área da cidade, o risco também existe? Por exemplo, se a pessoa quer fazer um passeio na Floresta da Tijuca, também existe esse risco? Também existe esse risco. Também existe esse risco. Mesmo não tendo sido registrado nenhum caso até agora? Mesmo não tendo. As medidas de vacinação exatamente para conter a expansão da doença. Agora, como que, a partir do momento que tivemos macacos mortos
e não forem envenenados, nós temos o risco, a doença, o vírus está circulando. Então, qualquer pessoa que entre num local com vírus circulando, ela está correndo risco, se ela não estiver vacinada. E mesmo também na borda das matas, não precisa selar, mas o mosquito circula na borda da mata, né? Então ele pensa que está num prédio, mas o prédio está perto de uma área. Então, se estiver dentro do espaço de atuação do voo, ou pela condição climática, ele pode também ser infectado. E o senhor acredita que existe uma possibilidade de prevenção para quem não pode se vacinar? Como a gente viu, por exemplo, no caso da Zika e da dengue, na época, né, dos surtos das doenças, as mulheres grávidas, por exemplo, que ficavam muito aflitas com essa situação, tinham esse hábito, por exemplo, de passar repelente todos os dias, botar, né, os inseticidas de parede para proteger os ambientes. Isso também é eficaz com a febre amarela no caso das pessoas que não podem se vacinar? O repelente sempre tem eficácia. Mas eu acho que a grande prevenção é não ir. Não tem que ir nos parques, entendeu? A pessoa que não está protegida não tem que entrar na mata. Não pode correr esse risco. Mesmo em matas urbanas, como a Floresta da Tijuca, entendeu? O Parque Nacional de Itatiaia, aquele pessoal que circunda, a mata que circunda Valença, que morreram várias pessoas. Então, eu entendo o seguinte, a pessoa que não está protegida pela vacinação não deve confiar exclusivamente no repelente e ir tomar banho de cachoeira. Não deve, é um risco e não vale a pena. E para essas pessoas que precisam, por exemplo, viajar, quanto tempo antes elas precisam tomar a vacina para que ela realmente esteja fazendo efeito para esse contato com o mosquito? Olha, 10 dias é o tempo mínimo. Nós podemos falar de tempo ideal. Ideal beirando os 30 dias. Mas 10 dias é o tempo mínimo. Ali você garante uma possibilidade quase de 100% de proteção. Mas para garantir uma eficácia completa, nós teríamos que falar em 30 dias. É porque algumas pessoas, por exemplo, que antes só precisavam fazer essa imunização para ir para uma viagem fora do país, muitas vezes não recebiam essa orientação do tempo, né? Bastava que tomasse a vacina, fizesse aquele registro da Anvisa e estava liberado para viajar, mas podia ser que não estivesse protegido, né? Com certeza. Deputado, queria agradecer mais uma vez a sua presença na Alerj Entrevista. Infelizmente, o nosso programa está acabando. Se o senhor quiser deixar um recado para a população em relação à vacinação da febre amarela. Eu gostaria de deixar 2 recados, que já estão sendo até veiculados pela imprensa. Primeiro, é que as pessoas devem vacinar e aqueles que tiverem dúvida, consultem seu médico de confiança, que é a pessoa que pode realmente orientar da melhor maneira. E segundo, que os macacos não podem ser mortos, eles são extremamente importantes como sentinelas do avanço da doença. Muito obrigada, deputado. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O Alerj Entrevista fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.